Queria dividir com vocês esse momento no meu canal, um momento muito precioso. Nessa minha oração de manhã aqui, bem de madrugada, eu comecei a olhar para dentro de mim, investigar por que eu sirvo a Deus, por que eu busco a Deus. Eu comecei a enxergar que era muito mais pelos meus desejos, para minhas vontades, E eu comecei a investigar ao longo da minha vida por que eu buscava Deus. E quando eu leio a Bíblia, a gente vê a vida desses homens, a vida de Jó, tem a vida de Salomão, a vida de Moisés, a vida de José, a vida de Abraão. São diversos homens, Josias. A gente vê muita similaridade, né? Muitos homens que abandonam, que traem, mas que se arrependem, né? Eu vejo Sansão, um homem que era para ser juiz, um homem que desobedece a Deus, ele morre cego, mas ele se arrepende. E eu fiquei vendo quais são as coisas que eu não estou enxergando. O Senhor me ajuda a enxergar pelo seu reino, pela sua vontade. Comecei a ver, a fazer a minha autoanálise e olhar hoje para o estado que eu me encontro. Eu estou reformando a minha fé o tempo inteiro. Mas eu tive um momento de encontro onde eu percebi que eu estava satisfeito, cheio, mas passando fome. Então eu estava rico, mas pobre. Eu estava agasalhado, mas com frio. Você entende o estado que a gente se encontra? A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer continuar. Existe algo que não consegue ser preenchido. E tem pessoas que são mais piedosas, outras não. E eu comecei a buscar, pedir: Deus, me dá um coração de Deus, me dá um coração. E Deus começou a mostrar tudo que ele passou. Eu comecei a imaginar Deus tomando aquelas pancadas na cara, soco na cara dos romanos, cuspe, ser abandonado, ser traído. O próprio Deus, o próprio Criador do universo. A gente não tem noção do que é isso. Ele veio morrer no meu lugar. E hoje a gente vê pessoas, né? Pessoas que propagam a fé, pessoas que falam de Cristo, que amam a Cristo, mas elas vivem um conflito interno, ou não entendem que existe esse conflito interno, né? Acho que é isso, mas elas não compreendem esse conflito interno e acaba que elas não conseguem de encontrar, né, o propósito da vida. E esse propósito da vida, na realidade, é a gente poder viver a nossa plenitude com Cristo, né? E nessa plenitude, eu acredito que existe uma identidade nossa em Cristo, e uma identidade fora de Cristo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como é que eu vou poder viver nesse mundo perdido, representando a Cristo de verdade? Eu não quero só ser salvo. Eu acho que ser salvo, ela não pode ser uma coisa... não é só querer ganhar o título. Não é só querer ganhar a glória, né? No caso, a pessoa que eu mais amo, a minha esposa, não era só que ela fosse a minha namorada. Como é que eu posso conquistar minha mulher todos os dias? Então eu comecei aqui nessa oração a entender a minha condição, que ela ainda se encontra. Porque para muitas pessoas, as pessoas me veem como pessoas boas. E eu não me vejo como pessoa boa. E nessa oração, acho que pela primeira vez eu não comecei orando pedindo nada para mim, para minha família. Eu comecei a pensar em todas as pessoas que estão necessitadas ao meu lado.
Uns têm muito dinheiro, mas estão passando por problema de saúde. Uns não têm nada, mas são felizes. Enfim, a necessidade de cada um é diferente. Mas existe um vazio que diz que é preenchido. Na realidade, não é um vazio. É um lugar que existe, que só Cristo pode preencher, porque só Ele que salva. Então, assim, todo ser humano, o dia que ele morrer, ele vai ter que passar por esse juízo. Então, você imagina, eu fico imaginando a quantidade de gente que é milionária, é muito rico, e o reino dela é ela própria. É muito difícil a gente se colocar num lugar de humildade, até porque nós não somos humildes, nós somos seres elevados, né? Principalmente quando você vive numa sociedade onde as pessoas são diferenciadas pelo cargo social, pelo quanto você é bom, se você é o campeão, se você é isso, né? Então, eu fico imaginando o mundo do empreendimento, os atletas hoje, eles querem Cristo, mas também querem os prazeres do mundo. Fico imaginando os artistas, eles querem ser reconhecidos, mas em Cristo eles precisam não ser reconhecidos, eles precisam reconhecer que eles são pecadores, que eles são homens condenados ao inferno, e só a graça que nos basta. Então, no reino de Deus, praticamente uma humilhação. Se a gente for olhar para o mundo, a gente tem que se humilhar, uma humilhação. A gente não é nada, a gente não presta. Mas quando você entra nesse reino, Deus ele te coloca num lugar de destaque. Porque na realidade você foi comprado pelo sangue dele, você foi comprado. Então, quando eu comecei a orar imaginando tudo que Jesus sofreu por mim, as chicotadas no seu corpo, no seu físico, nas suas emoções, o abandono dele, a traição dele, naquela mesa que ele colocou, né? Aquela traição naquele dia que ele teve um jantar com seus melhores amigos e Judas molha o pão e ele fala. E Pedro pergunta, Pedro também trai ele, né? A gente não pode esquecer disso. E todos os outros discípulos abandonam ele. Aí eu fiquei imaginando todos os discípulos passando por dificuldade, todos eles foram mortos, né? O próprio João, que morreu na velhice, foi cozinhado, quase morreu numa panela, mas sobreviveu. Todos eles sofreram. E ontem Augusto Cury, meu professor, mandou uma mensagem falando da indignação dele também com esses coaches vendendo cursos, né? E ganhando dinheiro com o nome de Cristo. É uma indignação muito grande. Ele mandou um texto muito lindo. E se ele me permitir, eu vou dividir com vocês, se ele deixar. Um texto muito lindo. E eu queria enfatizar uma coisa que me deixa muito triste em ver que eu fiz durante muitos anos. Eu achava que eu estava no caminho, eu achava que estava buscando a verdade, eu achava que estava vivendo uma vida com Cristo, mas eu estava exercendo uma religião. E isso acontece. A gente acha que acontece só com outra religião. Não. Acontece com quem é cristão, muito. E eu acho que a maioria das pessoas, elas não conseguem entender onde elas se encontram, porque elas têm uma visão dupla. A gente se vê no mundo, né? Cada um faz um trabalho, né? E quando você começa a entender essa vaidade, né, de se humilhar, entender que o reino de Deus é o oposto, você é o último para ser o primeiro, você tem que ser líder, você tem que servir. E foi quando eu comecei a pensar nas condições das pessoas que se encontram em liderança. Eu não sei quem é o seu líder, eu não sei quem é que cuida da sua vida, eu não sei com quem você tem que dar conta. Mas aqui em casa é tão bom quando a Joana fala para mim as verdades que eu tenho que ouvir, quando a Kiara, o Davi, a Vitória. E é tão bom aprender com os meus filhos, e eu vejo que muitos pais não criam diálogo com seus filhos.
E eu vejo que a relação entre pai e filho hoje não é diferente do que era antes. Só que hoje, antigamente, a gente não tinha rede social, a gente não tinha... Era muito mais próximo, né? Existia uma distância muito grande, mas era mais próximo. E hoje pode ser mais próximo, mas é bem distante. Quantos filhos estão distantes do pai em casa? Quantos pais estão distantes do filho ali em casa? Então, existe 3 inimigos constantes na nossa vida, né? O diabo, que está sempre enganando, que está sempre criando as mesas, né? E o mundo, que faz parte dele. Quando ele diz o mundo, não é um sistema que governa o mundo. E nesse governo, a gente não pode esquecer que quem está por detrás de tudo é Deus. Diabo de Deus. Mas é só para você entender a condição que nós nos encontramos. E tem um terceiro inimigo, que é nós mesmos. Acordamos, dormimos, comemos, e é sobre esse inimigo que eu estava orando. Entender a minha essência, quem eu sou. Eu não sou bom, eu sou mal, muito mal. Eu comecei a orar e pedir: Deus, tira essa maldade. Quantas vezes eu sinto certas coisas, quantas vezes me dá vontade de falar certas coisas. E eu comecei a olhar para a minha essência, e eu consegui ver algo em mim que eu não via antes. E é por isso que eu quis dividir esse vídeo com você. E hoje tem pessoas passando por dificuldades com os filhos doentes, a perda de um ente querido. A nossa vizinha, que a gente convidou ela para vir para o nosso estudo bíblico, ela escreveu uma carta ontem, mas eu chorava tanto, eu e a Joana, a gente chorava tanto. E nessa carta ela fala que ela perdeu uma filha com 10 anos. E quando ela foi convidada para o estudo bíblico, que ela viria somente primeira vez, só para depois dizer que não ia vir mais, que ela ia dar desculpa. Mas quando ela veio, ela ficou impactada não pelo estudo bíblico somente, mas pela oração da Kiara no final. E ela se abre naquela carta. E eu não imaginava que a minha vizinha estava passando por essa dificuldade durante anos. Hoje ela tem 3 filhos lindos, grandes, e essa menina morreu com 10 anos de idade. E ela carrega essa dor até hoje. Eu não sei a dor que você carrega, mas eu sei que tem uma dor muito grande na minha vida, da minha irmã, a minha mãe sem filha, meu pai sem filho. E cada um expressa a sua dor de maneira diferente. E eu fiquei imaginando o que eu posso fazer para ajudar os meus pais? O que eu posso fazer para ajudar minha família? E eu só pensava em vocês todos. Quantos de vocês estão passando por problemas imensuráveis? Quantos de vocês têm tudo, têm riqueza, não tem tempo para se autoanalisar? Esse é o maior perigo. Você está distraído com as coisas desse mundo, você está distraído, você não consegue enxergar a sua essência. Você é bajulado, você está num lugar de destaque, todo mundo te dá presente. Ou de repente você não acredita em Deus, ou você acha que Deus é mau. Não, você é mau, eu sou mau. A nossa essência é má. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Então, para finalizar já sabe da nossa essência, eu queria falar sobre o destino de cada um de nós. Existem 2 lugares para a gente ir. Estou dizendo de lugar de eterno, a gente vai morrer. E eu sei que essa conversa pode ser difícil, mas é verdade. E quando fechamos os olhos, né, nós vamos, nosso espírito e nossa alma está conectada. Ela vai para esse lugar, para esse trono. E dentro desse trono nós seremos julgados.
Ou você vai entrar, ou você não vai entrar. Então, minha oração é que você possa, seja lá o que for que você tiver que fazer, mate o seu ego. Mate o seu ego, verifica quem que reina a sua vida. É Cristo mesmo ou não é Cristo? Não é esse Cristo que está sendo vendido por aí, oferecido, como se fosse um Papai Noel ou o gênio da lâmpada que realiza desejo. A gente não pode esquecer que a oração é: venha a nós o teu reino, não é o nosso reino. Seja feita a tua vontade, a vontade dele, não a minha. Você entendeu como é que começa? Começa numa oração vertical, mas é tudo dele, para ele. Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nos deu o nosso pão nosso de cada dia, o sustento. Não é riqueza. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. A gente pede para ser perdoado, mas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Quem nos tem nos ofendido. Então existe uma resposta para esse perdão. E fala: não nos deixe cair em tentação, porque vamos ser tentados. Vamos ser tentados. E fala para a gente nos livrarmos do mal, porque existe o mal, e esse mal está dentro da gente. O seu pior inimigo não é o diabo, é você próprio. Eu não sei o estado que você se encontra, que a sua família se encontra, que seus filhos que se encontram, mas reúne a sua família, peça perdão, entenda o estado que você se encontra, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, a idade que você tiver, vale a pena. E quando eu fiz essa análise hoje foi muito bom. Nossa, como foi bom de me deleitar em Cristo. Eu vou voltar aqui e me deleitar em Cristo, porque é bom demais, é bom demais. Eu agradeço o carinho de vocês por ter ouvido e eu espero que você possa ter a coragem de matar o seu ego e de reconhecer que você precisa de um Salvador, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu estou sendo sincero com você. Abandone todas as suas crenças, todo o seu misticismo, sentimento, não nada disso. Estou falando de obediência. Lê a palavra, busque uma igreja bíblica, busque ter amigos piedosos, homens que podem te ensinar a Bíblia. E é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima.